Pessoal, espero que esteja tudo bem com todos. Vamos prosseguir nos nossos estudos. Hoje é o estudo 69, Lei de causa e efeito, no sentido de orar, mentalizar. É muito interessante também pensar nessa linha, nessa interpretação. Está registrado em Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 12, em Lucas capítulo 11, 5 a 13, o estudo baseado na obra do Pastorino. Mateus registrou assim: pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo o que pede recebe, o que procura encontra, e a quem bate lhe será aberto. Ou qual de vós, homens, que, se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? E se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus vos dará coisas boas aos que lhe as pedirem. Portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a vós a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Lucas registrou assim: disse-lhes ainda: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e nada tenho que lhe oferecer. E se do interior o outro lhe responder: não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos estão deitados na cama comigo, não posso levantar-me para dar-te-os. Digo-vos, embora não se levante para dar-lhes, por ser seu amigo, ao menos por causa da sua importunação se levantará e dará quantos pães precisar. E vos digo: pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo o que bate recebe, todo o que pede recebe, todo o que procura encontra, e todo o que bate lhe será aberto. Qual de vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar-vos boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, o do céu, dará um espírito bom aos que lhe o pedirem. E um outro versículo de Lucas mais adiante diz assim: assim como quereis que vos façam os homens, assim fazei vós também a eles. É uma lição bem interessante. Estudando a lição seguinte: de modo geral, esse trecho ele é sempre interpretado como sentido de regra de oração, como fazer uma oração. Essa é a interpretação mais recorrente. E realmente é o sentido mais evidente, é esse mesmo. Porque quem se volta para Deus pedindo alguma coisa, vai obter. Essa é uma lógica irretorquível, Essa lição, como é conhecida, no formato de ditos breves,
ela possui gradações. Dá para a gente ver isso com clareza. O pedido simples, um pedido verbal, a procura, que já supõe algum esforço pessoal, e o bater, que exprime um processo de persistência. Então nós temos uma gradação: pedir, buscar ou procurar, né? E bater. Lucas coloca essas expressões depois que ele fala da parábola do amigo, para confirmar que qual seria o modo de proceder quando queremos alguma coisa. Qual que é o sentido disso para nós? Não basta pedir ligeiramente e esquecer. É imprescindível mentalizar. O que é mentalizar? Colocar na mente, fixar na mente aquele pedido. Daí o cuidado que a gente precisa ter quando se pedir as coisas. Porque se pede determinadas coisas, mentaliza, fortalece, enraiza, aquilo que acontece. Muitas vezes não é a melhor coisa que a gente pode receber, esse é o cuidado. Tem até um pensamento, alguém disse certa vez que se Deus quiser punir os homens, é só atender-lhes os pedidos. Porque o que acontece? No momento, principalmente nos momentos mais difíceis, nos momentos de aflição, a gente arruma um petitório danado. E muitas vezes a gente está pedindo uma determinada coisa que, se acontecer, vai ser ruim para a gente. Daí a ideia da gradação. A gente precisa ter muito, é isso mesmo que eu quero? Então, se é isso mesmo que eu quero, e a gente sabe que tudo que a gente vai pedir, a gente vai receber, vai ter consequência. Boas ou não tão boas. Vai depender muito do modelo de escolha que a gente definir. Hoje, né, com os avanços da neurociência, isso já está claríssimo. Porque se eu peço e esqueço, não vai resolver nada. Porque não houve tempo para que o cérebro humano fixasse determinadas sinapses para a realização daquilo. A própria ciência diz que se você, é um estudo, não é uma lei, se você mentaliza fortemente uma coisa por 21 dias seguidos, a possibilidade de você conseguir aquilo é grande. Né? Porque o seu cérebro plasmou isso, e a cada 21 dias aproximadamente, repito, não é lei, é apenas uma ideia, a cada 21 dias, algumas sinapses são reforçadas, outras são esquecidas. Né? Então, o que acontece? Quando a gente trabalha o processo da mentalização, significa que você vai começar a enraizar aquilo. E só acontece depois que você, então, no caso da lição aqui, depois que você pede, que você busca e que você bate, quer dizer, insiste, persiste naquilo. Porque qual que é o cuidado da gente, o cuidado de insistir? Porque muita insistência pode ser, né, dar murro em ponta de faca. Aí é ruim. Essa, então, é a ideia. Mas vamos para frente? A mentalização, então, está no sentido da gente gravar as nossas sinapses,
Quando você então deseja alguma coisa, sem duvidar, aliás, Jesus deixou isso claro. Quando você pede alguma coisa em oração, não duvidando em seu coração, você vai conseguir. Em outro trecho, né, do Evangelho. Sem hesitar e sem variar. Porque hoje você pede A, amanhã você pede B, depois você pede C, aí o cérebro fica assim, confuso. O que o fulano quer? Não é assim? Aí a personalidade quer uma coisa, hesita, modifica, a individualidade não sabe como vai responder isso. E há muitas obras nesse sentido, a respeito, né, de mentalização, que revela, a gente tem vários escritos a respeito disso, né? Os segredos para bem se utilizar o processo de recebimento daquilo que a gente necessita, no processo de mentalizar. E são obras aí de domínio público, que pode ser acessado, né? Pode ser baixado até. E isso, de fato, constitui um processo que, na realidade, é o domínio do intelecto. Mentalizar é muito interessante, né? A parábola em Lucas, ela é extremamente esclarecedora. O amigo procurado não pode atender aquele que pede, ao outro amigo que está pedindo, porque se ele levantasse, perturbaria o sossego da família e muito ele iria se incomodar com aquilo. Mas o solicitante, então, insiste de tal forma que acaba obtendo. Santo Agostinho disse certa vez que devemos persistir no nosso pedido porque Deus tem mais desejo de nos dar do que nós de receber. Mas, por vezes, ele adia a doação para que não se apequene o processo do recebimento imediato. Por que a gente... Parece que é uma contradição. Jesus fala assim, Deus sabe daquilo que você, da sua necessidade, antes que você peça. E a gente tem que pedir, né? Parece que é mas não há de jeito nenhum. Porque quando eu peço, eu autorizo. Esse é o lance. Quando eu peço, eu me abro para receber. Seja uma coisa boa, ou seja, de repente eu acho que é uma coisa boa no início e depois faço, poxa, ainda bem que aquilo não realizou. Ainda bem que aquela ideia que eu tive não se concretizou. Porque não ia ser bom. Porque a gente, na dualidade, a gente não tem muita... Eu acho que não preciso nem dizer isso. A gente não tem muita clareza das coisas, não. Porque hoje eu peço uma coisa, amanhã eu quero outra, porque a necessidade mudou. Nós estamos na matéria. São necessidades diferentes. Aí a ideia de quando você quer realmente uma coisa assim que você decidiu mesmo, aí você persiste naquilo. Mentaliza. Aí começa a mudar as conexões cerebrais, né? A gente não vê, o próprio Pastorino lembra isso, esse trecho com prece, não. Por isso que o Pastorino deu o nome de causa e efeito. E a prece nada mais é do que uma causa e efeito. Eu peço e Deus, que está em mim, e Deus que permeia tudo, permite que eu receba. É causa e efeito. Por que que a ideia da insistência, por si só, não constitui prece, mas talvez mentalização? Porque o próprio Jesus disse que nós não vamos receber as coisas por vãs repetições. Jesus já disse isso também, né? No Pai Nosso, por exemplo, não fique repetindo aquelas coisas, aquelas situações, aquelas palavras. Não é pela multiplicação das palavras ou pelas repetições delas que vai forçar Deus a nos atender. Então haveria nisso uma contradição.
Por isso é que o Pastorino acha, e é bem interessante, que isso aqui é um processo da mentalização. Gente, a gente fala muito em mentalização, por quê? Olha, fala-se muito, na doutrina espírita nem tanto, né? Mas a gente fala muito em meditação porque a nossa mente, literalmente, mente. O nosso corpo mental, ele mente porque ao longo das muitas encarnações nós fomos enganados por uma série de crenças limitantes. E elas ficam arraigadas na nossa mente. Então, muitas vezes que a gente fala assim, poxa, isso aqui está acontecendo, de fato, nem está acontecendo. Mas são reverberações dos processos mentais, conceitos culturais, conceitos morais de ontem. E que acabam trazendo para o mundo atual exatamente para ser trabalhado. Esse é o processo da mentalização, que os orientais fazem muito bem. A gente não tem muito esse hábito, né? É de esvaziar. Não é fugir da situação, não. Todo pensamento que vier até a gente, ele precisa ser entendido, ele precisa ser recebido, e a gente vai ver se tem fundamento aquilo que a nossa mente está trazendo. Daí a ideia fantástica, então, de mentalização. Efetivamente, gente, a mentalização, ela é uma oração bem profunda, no sentido exato da palavra. Você vai fazer sua oração, por exemplo, mentalizando aquelas situações para ser efetivada. Aí vem um exemplo bem interessante, que esclarece que para que a gente receba coisa boa, a gente precisa mentalizar coisas boas. Essa é exatamente a ideia do Pastorino, de trazer essa lição no formato de causa e efeito. Ninguém, diz o próprio Cristo, vai receber uma pedra se pedir pão. Nem uma cobra se pedir peixe. Nem um escorpião se pedir um ovo. Ou seja, o que isso quer dizer? Os males que chegam até nós são devido às nossas mentalizações errôneas, é que eu acabei de dizer. Porque a nossa mente, ela literalmente mente, porque ela traz uma série de crenças antigas e que a gente precisa trabalhar. Portanto, se mentalizarmos corretamente, recebemos do Pai que habita em nós, né, da nossa individualidade, esse Pai que está no nosso interior, que é a nossa centelha divina, no nosso coração sagrado, só vem coisas boas. É interessante, né, esse ponto de vista, né? Se os homens maus, diz Jesus, por sua ignorância e incapacidade, não cometem essas maldades com seus filhos, como é que o Pai que está no céu, que é bom, é o amor absoluto, o amor infinito, pode fazer isso? Essa lição é preciosa para nós. Principalmente que quando nós ficamos queixando da vida, das doenças, das dificuldades, e que apesar de todas essas mentalizações, toda vez que a gente queixa é um processo de mentalização, a gente está reforçando aquilo, ruminando aquilo. Apesar, então, de todas essas coisas negativas, vamos dizer assim, que a gente projeta para a gente mesmo, a gente pretende que tudo dê certo. Nós somos, já falamos diversas vezes, os únicos responsáveis por nós mesmos. E não tem jeito de ser diferente.
Nós somos filhos de Deus, nós somos centelhas divinas, nós somos responsáveis por nós e devemos cuidar de nós mesmos, porque a gente colhe aquilo que a gente planta, igual a gente fala sempre. Isso seja na prece, seja em qualquer lugar. Pois somos exatamente o que pensamos. Quando a gente pensa, a gente reforça aquela linha de pensamento, aí é aquilo que vai acontecer. A gente precisa, então, ter esse cuidado, né? Nós somos hoje a obra de nossas mentalizações do ontem. E colhemos hoje o que nós semeamos ou plantamos ontem. Com a nossa mente deficiente e ignorante. Então, tudo aquilo que nós, na nossa mente doentia do ontem, projetamos, acaba se concretizando nessa existência. Daí a ideia de nós começarmos a mudar esse processo, né? Entendendo a lição, então, no sentido profundo, a individualidade, isto é, o nosso eu profundo, colhe outras lições ainda dessas palavras completamente cheias de sabedoria, que é a revelação da técnica da lei de causa e efeito. De fato, pelo que nós estamos entendendo, esta lei, esse trecho, se baseia na mentalização. Muitos julgam, né, que a lei de causa e efeito é provocada pelos atos, pelas palavras de alguém. Entretanto, isso não é verdade. O que provoca o processo de reação na lei é o pensamento, que é a coisa mais forte que qualquer palavra ou qualquer gesto. Quando Jesus, lá no Evangelho de João, ele registra que o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito, ele quer dizer que matéria produz matéria, espírito produz espírito. Então, o que quer dizer para nós hoje? Esse karma todo, karma entre aspas, né? Provocado por palavras e atos, esse karma ele é físico. Mas aquilo que é criado no campo do pensamento é um processo inerente ao espírito, é um processo espiritual. E nós sabemos que tudo aquilo que a gente faz tem consequências agradáveis ou desagradáveis, dependendo da força do pensamento naquela ocasião. E depende do pensamento, da sua persistência e da sua intensividade, conforme a gente já disse. Se a parábola de Lucas pode evidentemente se referir à prece, ou melhor, aos pedidos, porque prece não é de jeito nenhum apenas pedir. A frase tem um sentido muito mais amplo do que isso, né? Quem pede, recebe o que pede, bem ou mal. Quem procura, encontra o que busca, bem ou mal também. E quem bate, será aberta a porta que pode tanto levar à alegria ou à dor, dependendo da direção das batidas, por onde a gente está direcionando isso, né? Então, aí que está o grande ensinamento desse trecho de hoje. A essência última da lei de causa e efeito. O efeito vai corresponder à causa que tivermos colocados livremente. Mas o efeito não poderá ser modificado. Uma vez que eu projetei aquilo, vai acontecer. Depois que acontecer, eu preciso trabalhar, né, naquela situação. O efeito, então, não vai poder ser modificado por nenhuma mutação exterior, que foi colocada pelo livre-arbítrio nosso. E esse efeito inevitável virá como algo correspondente àquilo que a gente pediu, né?
lição bem oportuna para nós, para a individualidade que é responsável pelos pensamentos. Tudo o que estiver inculcado, vamos dizer assim, na personalidade, voltará como sofrimento para o espírito, né? A gente, é uma coisa de mão dupla, né? Uma via de mão dupla. Na mesma existência ou em existências posteriores. A personalidade talvez não colha os resultados, pois em vida posterior já não existe, mas o espírito, a personalidade então, ela vai ficar livre, aspas, disso, né? Mas o espírito precisa passar pelo processo de reajuste. Ele é o mesmo, então ele vai colher, por isso que muitas vezes a gente fala assim, não estou entendendo que eu estou passando por isso. Não é necessariamente a personalidade que está passando, mas isso é o espiritismo, deixa isso claro, né? É o espírito que, usando de uma outra personalidade, de uma nova existência, de uma nova oportunidade, exatamente ele vai trabalhar para resolver todas aquelas questões. É o que a gente tem entendido. Sendo o espírito então mesmo, esse sofrimento chega para ele, para ser trabalhado. Né? Isso é o que a gente tem feito agora. A não ser que ele esteja já subindo bastante, ou tendo subido já bastante nos caminhos da evolução. Então, a cada encarnação, porque quem comanda tudo é o espírito. O que é o espírito, o que é do espírito é do espírito, o que nasce do espírito é espírito. O que nasce da carne é carne, então recebe uma nova personalidade para trabalhar isso. E quando chegar esses momentos de dificuldades, a gente precisa aprender, então, o processo da mentalização. Sabendo que isso é causa e efeito, aquilo que eu projeto na mente vai acontecer. A lei de causa e efeito na prática, então, ela é primeiro assim, ó, pensar, mentalizar depois, mentalizar, né, fazer novas sinapses, sentir e agir. Se a gente quer um processo de evolução espiritual, a gente precisa pensar sobre isso, mentalizar sobre isso, sentir isso e agir em direção àquilo que a gente quer. Gente, esse foi o estudo da noite. Espero que tenhamos bons proveitos com ele e que possamos trabalhar o processo da oração num processo de mentalização que vai nos ajudar a avançar no nosso processo evolutivo. Muita paz a todos e na segunda nós vamos continuar.